Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do curso OKR Definitivo da Amo de Trabalho. E nessa aula a gente vai falar sobre as diferenças entre a metodologia OKR e a Smart Goals. Vamos lá? O que são metas SMART? Essas metas são uma metodologia que estabelece alguns critérios para que você defina objetivos. E esses objetivos eles podem ser então de ordem pessoal, profissional, individuais ou coletivos, no caso empresas. Então você pode utilizar essa metodologia de definição de metas tanto para objetivos pessoais quanto para profissionais, para equipes. Então você consegue utilizar em todas essas situações. Esse conjunto de critérios para a criação de objetivos, chamado SMART, muitas pessoas atribuem ao trabalho do Peter Drucker na estrutura MBO dele, que seria Management by Objectives, que ficou muito conhecida através desse livro aqui, A Prática de Gestão, que ele lançou. Só que, na verdade, os objetivos SMART, do jeito que a gente vai falar, eles apareceram pela primeira vez, então, em novembro de 1981, através de George Doran, com esse artigo aqui, tá? Onde ele coloca assim, que existe um caminho inteligente para escrever os objetivos e metas da gestão. E ele usa esse acrônimo, então, SMART, que significa inteligente, mas que cada uma dessas letras também significa um desses critérios que a gente vai utilizar na hora de definição de metas. Esse documento aqui, se você tiver interesse em ler, para se aprofundar nesse assunto, ele está disponível como um dos conteúdos dessa aula aqui para você acessar depois, tá? Então, esses critérios que o SMART define são 5 coisas que uma meta precisa cumprir. Como eu falei, o SMART ele significa inteligente em inglês, mas ele também ele é um acrônimo para 5 outras palavras, que significa específico, mensurável, realizável, relevante e temporal em português. Tá? E cada uma desses critérios a gente vai ver rapidamente agora. Por exemplo, como que a gente faz para saber se um objetivo que a gente está definindo é específico? A gente precisa entender se o resultado que a gente vai alcançar, que a gente deseja alcançar, não está subjetivo. Primeiro, esse é o primeiro caso, para você ter um objetivo específico. Um exemplo seria, é errado eu definir como objetivo simplesmente aumentar as vendas. Mas se eu estipular, por exemplo, que eu vou aumentar as vendas em 5% em 2 meses, eu estou sendo mais específico, tá? E da mesma forma, objetivos como atrair mais clientes, elevar a satisfação do consumidor, reduzir gastos ou aumentar a produtividade, eles são muito genéricos, então eles não se enquadram nesse critério de ser específico, tá? Que o SMART propõe. Para ser mensurável, você tem que ter a possibilidade de acompanhar o teu progresso e ao final conseguir identificar se você realmente atingiu a meta, o objetivo que esteja estabelecido. Vamos imaginar que o objetivo aqui é posicionar então a tua empresa como sendo uma das 10 mais importantes no segmento que ela atua. Tá? E no fim das contas você perceba que você não tem como fazer essa classificação diretamente do teu ramo. Isso inviabilizaria a medição. Então, ele não seria mensurável nesse caso, tá? Então, ele também precisa ser realizável, no caso, ao definir um objetivo ele tem que ser atingível, você precisa separar, então, a fantasia da realidade, ou seja, a missão aqui, quando você está trabalhando com o SMART, é estabelecer algo viável, que possa ser alcançado. Então, no exemplo aqui a gente teria ampliar a carteira de clientes em 10%, pode ser uma meta atingível. E de fato, para muitas empresas isso é. Mas e para você? Tá? Isso é uma coisa que é realizável?
E essa avaliação que a gente precisa fazer quando está trabalhando com o Smart, tá? A tua meta, ela também precisa ser relevante para ela ser considerada uma meta Smart, tá? Então, para ser relevante, a meta, ela precisa... a relevância desse objetivo, ele precisa ter uma relação com a motivação das pessoas para buscar ele, tá? É isso que vai tornar ele relevante para as pessoas. E ele não pode ser relevante somente para uma pessoa, para um líder, para um gestor. Ele tem que ser relevante para todo mundo, principalmente para as pessoas que estão na linha de frente do processo. Então, um novo exemplo aqui, aumentar as vendas, né, que seria uma situação muito importante, né, para o crescimento sustentável do negócio. E isso faz dessa meta faria dessa meta uma meta relevante, por exemplo, tá legal? Outra coisa que o Smart trata é a questão da meta ser temporal, né? Do teu objetivo ser temporal. Ou seja, você tem ele em mente ali, mas você não tem muita data para realizar, não sabe quando que ele quando que isso vai acabar, então ele não seria um objetivo temporal. Para ficar mais claro, então, novamente um exemplo aqui, né, aumentar as vendas em 5% em 2 meses. Então, nesse caso, a gente definiu que o prazo seria de 2 meses, né, de acordo com alguns critérios ali, né, baseados na realidade da empresa. E a gente está definindo, então, o tempo que a gente vai precisar, né, para realizar isso. Ele seria temporal nessa situação aqui, tá? Então, para resumir aqui o Smart, né, específico, ele precisa ter uma descrição clara do que precisa ser alcançado, tá? Ele tem que ser mensurável, ou seja, ele tem que ter uma métrica, né, com alguma forma de você medir, né, medir o sucesso, né, uma meta que indique esse sucesso, se você está atingindo ou não. Ele tem que ser realizável, ou seja, precisa ter uma meta desafiadora, mas realista. Ele tem que ser relevante, ou seja, você tem que manter essa meta consistente com as outras, né? E para que ela tenha relevância para todo mundo e não somente para um setor em particular ou para uma pessoa em particular. E ela tem que ser temporal, ou seja, ela tem que ter uma data para quando esse objetivo tem que ser alcançado, tá? Bom, agora vamos fazer um comparativo, então, de como que esses critérios SMART, né, eles estão... se compararmos eles com os OKRs, né, como que a metodologia OKR trata essas situações aí. Então, para a parte do específico do Smart, o OKR ele tem um escopo claro e uma direção definida, porque a gente tem os resultados-chave que especificam, né, e ajudam a gente a entender se a gente está ou não alcançando o objetivo, tá? O que torna ele extremamente específico. Então, o mensurável ali, como eu falei, os resultados-chave, ele sempre contém essas métricas, né, que vão ajudar a gente a entender o quanto a gente está avançando, né, em direção ao nosso objetivo. Então, ele é também mensurável através dos resultados-chave ali. E na parte do realizável do Smart, o OKR ele tem que ser alcançado com os tempos e recursos disponíveis, obviamente. Só que nos OKRs a gente tem a questão dos stretch goals lá, que são as metas ambiciosas, né? E quando a gente trata essas metas, a gente não está pensando em metas que sejam 100% realizáveis da mesma forma que o Smart. A gente está tentando justamente fazer com que as pessoas elas saiam da zona de conforto, né? Que elas consigam crescer para atingir um objetivo que elas achavam que talvez não fosse possível. Então existe uma diferença aí até mesmo de cultura, né, de direcionamento das duas metodologias, tá? Para a parte do relevante aqui, os OKRs, todos eles são alinhados, né? Então a gente possui ali o OKR de nível superior, né, que é o OKR, os OKRs estratégicos da organização, e todos os outros OKRs das equipes e tal, dos departamentos vão estar alinhados a esse OKR. Então os OKRs eles vão ser relevantes, né? Vão acabar trazendo uma relevância muito grande para todo mundo. Então é essa a forma com que os OKRs tratam essa questão da relevância, tá? Do Smart. E na parte do temporal, todo OKR, né, tem uma data de início e uma data de término, porque a gente tem essa cadência definida dos OKRs, né, onde os OKRs organizacionais ali têm
um ano, né, de duração, digamos assim, e os OKRs, os demais OKRs, departamentos, grupos individuais, né, a gente trata de forma trimestral. Então, todos eles são de fato temporais também, tá? Bom, como a gente pode ver então, aparentemente, né, as metas SMART e os OKRs eles são semelhantes. A gente viu ali que todos os critérios estabelecidos pelo SMART também são tratados na metodologia OKR, tá? Ambos fornecem uma estrutura, ambos têm regras ali que ajudam a gente a definir escopo, prazo e alinhamento, só que a gente pode dizer então que as semelhanças, né, param por aí mesmo, porque o OKR, na verdade, quando o SMART termina, o OKR continua, ou seja, ele é complementar, né, ao SMART, e a gente vai ver o porquê agora. Tá? O SMART ele visualiza as metas de forma isolada, né? Ele fornece ali aquele acrônimo para você, o acrônimo SMART, né? Com esses critérios ali que você consegue lembrar facilmente, que você consegue aplicar para descrever essa estrutura. E os OKRs, eles também vão ter essa estrutura, como a gente viu, só que eles também eles vão ter essa diferença entre o objetivo, né, que é o que você deseja alcançar, e como você vai fazer para medir esse progresso, que é através dos resultados-chave, né? Então, aí a gente já tem uma diferença bem grande, tá? E a principal diferença, eu diria assim, quando você compara o OKR das metas SMART, né, seria que o OKR ele não trata de fato as metas de forma isolada, né? Porque quando você trata ali do OKR, você vai ter esse relacionamento entre tudo que foi planejado, né? Todos os objetivos eles estão relacionados de alguma forma e também com prazos, né? de toda a organização. Já o Smart Goals não. O Smart Goals, apesar de você definir uma meta ali que seja relevante para várias pessoas ou para todo mundo no caso, ela ainda assim vai ser uma coisa isolada, né? Você não vai ter esse relacionamento que a metodologia, o OKR, traz para você, de você conseguir visualizar toda a cadeia de objetivos e resultados-chave, né, da organização. Então essa seria a principal diferença, né, e a principal vantagem de você utilizar OKRs, né? Bom, e essas diferenças aqui, para deixá-las ainda um pouco mais claras, então, perceba aqui que quando a gente fala do SMART, a gente está falando de forma isolada, né, de uma meta que foi definida através de alguns critérios ali. E o OKR, você consegue identificar muito bem o relacionamento entre tudo, né? Você tem ali os OKRs da organização, que é uma cadência mais estratégica ali de um ano. Você vai ter os OKRs de grupos e de equipes individuais, que vai ter uma cadência num ciclo mais curto ali de 3 meses. Né? Você vai ter um acompanhamento semanal e mensal disso aí. Então, é uma forma muito mais completa, né, do que a metodologia SMART, apesar de também ser uma forma legal de você criar objetivos, né, utilizando esses critérios. Você percebe que a metodologia OKR, de fato, ela vai muito além, né, do que o SMART traz, tá bom? E a pergunta, então, final que fica, né, é qual dos dois a gente deve usar, né? O que eu diria, então, para finalizar essa comparação, né? Os critérios SMART, eles são fáceis de lembrar, são fáceis de usar, eles funcionam muito bem se você usar eles para definir metas pessoais, por exemplo, tá? Só que, como eu mencionei, como eles tratam de forma isolada as coisas, né, os objetivos, o OKR para a organização é muito mais completo. Então, você consegue ter uma visão, trazer uma transparência, uma clareza e um foco para todo mundo. Então, eu acho que fica bem claro aqui, né, qual das duas metodologias a gente deve utilizar, né? Espero que você tenha gostado do conteúdo, das dicas e também dessa aula. Um abraço e até a próxima.